Elaborei mais um caso para vocês, o caso 3, da Intersemente e da Inbrands, com base em uma matéria do valor econômico. Então, a matéria, escrita aqui pela Ana Paula Ragazzi, falando de duas empresas, e o ponto central é que essas empresas estavam tentando renegociar debêntures, que traz vários aspectos interessantes. Então, a matéria vai estar lá no AVA de vocês, assim como os dados de balanço das duas empresas também. A Intersemente é uma empresa de cimento, controlada pela Camargo Correia, e aí estava, dada a crise, os últimos acontecimentos, várias tentativas de prorrogar ou de renegociar o prazo de pagamento das debêntures, junto aos debenturistas. Então, várias assembleias, tanto a Intersemente quanto a outra empresa também. Então, várias propostas. E aí a matéria até coloca esse ponto, né, não tratando como conflito de agência, é isso que depois vai ter lá na pergunta, que essas propostas e também o que os debenturistas, os credores colocavam para a empresa, né, eles não estavam muito confortáveis em prorrogar prazo, ou os debenturistas daquela debenture específica não estavam confortáveis porque queria que todos os credores prorrogassem o prazo de pagamento, também considerando que estava penalizando só os credores e não os acionistas. E aí a matéria comenta, né, que essas situações envolvem um conflito entre os donos de títulos de dívida e os acionistas. Quanto maior a benevolência dos credores para rolar dívidas, maior a chance do negócio sobreviver. Quem se beneficia disso é o acionista. E aí vem também alguns comentários aqui dos próprios debenturistas, de empresas de investimento, né? Então, apenas os debenturistas a dividir a conta da crise. Se houvesse negociação simultânea e linear com todos os credores, talvez os credores estariam mais confortáveis em aceitar essa condição. E também quanto à sinalização da empresa ao mercado. O ponto aqui é que a Intersemente, coloquei aqui embaixo, teve rating de crédito rebaixado, só que eu acho que o ponto central é aqui, né? A expectativa, essa matéria é de 2020, e a expectativa era de uma redução de receita, né? Que a crise afetasse a empresa de maneira rigorosa. Essa é a primeira empresa, a Intersemente. Já a Inbrands, nas mesmas condições da primeira empresa, com menos informação aqui na matéria, mas nas mesmas condições, querendo renegociar dívidas, já no cenário de crise da pandemia do Covid-19, também expectativa de queda de receita, de choque na receita, e já vinha também tendo uma queda antes da crise, né, até pelo próprio negócio varejista aí da moda. Então, são duas empresas, e aí as perguntas para a gente discutir durante a semana, para vocês refletirem. Então, a perguntas, pessoal, a partir da leitura da matéria, quais conflitos de agência são evidenciados e quem são os agentes envolvidos? Quando vocês forem ler a matéria, vocês vão ver vários conflitos ali, entre os credores ou debenturistas e os acionistas, entre os próprios credores, porque tem credores diferentes ou debenturistas diferentes, debenturistas seniores, debenturistas menores, então também conflito entre esses debenturistas ou credores, os próprios gestores versus os credores, e credores de dívidas de curto prazo, credores de dívidas de longo prazo também nessa discussão. Tem vários conflitos de agência interessantes para vocês destacarem. Quais os custos de agência, né, e de dificuldades financeiras podem ser relacionados ao contexto das duas empresas? Então, se a gente pensar, quando vocês mapearem esses conflitos, vocês vão conseguir pensar em custos associados a esses conflitos. A matéria traz alguns, né? Perda de flexibilidade, a empresa preocupada em prorrogar, renegociar essas dívidas para manter uma flexibilidade, para manter um caixa perante a crise. Então, essa perda de flexibilidade, um prêmio, um custo adicional, que aí os debenturistas vão discutir ali, né? Pô, vai prorrogar só a minha dívida, não vai prorrogar a do credor de longo prazo. Pô, se for prorrogar a minha, eu vou querer depois receber com prêmio, né? Com prêmio adicional, com custo para a empresa do outro lado. Então, consegue ali tirar vários custos, sejam eles diretos ou indiretos. Aí, outras informações interessantes para a gente discutir, essa matéria de 2020, então a gente já tem aí anos para analisar
pós-matéria. Então, depois disso, a empresa Intersemente emitiu novas debêntures. Emitiu debênture em 2020, com valor nominal de 1 bilhão. Depois, uma nova emissão em 2021, no mesmo valor de 1 bilhão. Então, quer dizer, depois da matéria, ela captou mais 2 bilhões no mercado de debêntures. Outra informação interessante, em junho de 2021, a empresa divulgou o cronograma de seu IPO. Ela queria emitir, ela queria abrir o capital, né? Ela já é uma SA, por isso que é uma emissão secundária de ações, ela já é uma SA, ela colocaria suas ações no mercado, mas não como emissão primária, né? Esse dinheiro não iria para a empresa, iria para os seus acionistas, mas a empresa viraria uma empresa de capital aberto. Na emissão secundária, tem o que é a emissão secundária, né? Os recursos captados vão para o bolso do acionista vendedor, no caso da Intersemente, a participações, a empresa, a Intersemente Participações. A empresa tinha lá o objetivo de emitir, de abrir o capital na bolsa. Depois, pouco tempo depois, em julho de 2021, a empresa voltou atrás e desistiu de abrir capital. Ela desistiu. Então, todo esse contexto, né? Que interessante, a gente vê uma matéria de 2020 bem pessimista, a empresa tentando renegociar, com perspectivas ruins quanto ao futuro, né, quanto à entrada de fluxo de caixa, com choques na receita. Depois, em 2 anos, a empresa captou 2 bilhões com credores, estava cogitando abrir o capital, não ocorreu. E, por curiosidade, né, as matérias, o prospecto da empresa coloca que essa abertura de capital ia captar cerca de 3,3 bilhões. Então, cerca de 3,3, ela conseguiu 2 emitindo debêntures. Perguntas. Sob a ótica da pecking order, qual a explicação para a Intersemente ter preferido emitir novas debêntures do que a realização do IPO? Justifique a sua resposta com base nos conceitos vistos em aula. É a estrutura de capital, né? Então, a emissão de debêntures é uma emissão de dívida. E aí, como que ela relaciona na teoria de pecking order? Essas duas emissões, se a empresa tinha a opção, ela precisava de caixa, ela precisava de recurso, se ela tinha essa opção de emitir dívida via debênture ou emitir ação, aqui ela preferiu emitir dívida. Então, pela teoria de pecking order, qual que seria a justificativa para a empresa ter preferido emitir dívida e ter desistido da abertura do capital? Provavelmente, né, vocês vão procurarem mais notícia, que está muito relacionado à ideia de que se a empresa, dada as condições do mercado, o preço da ação estaria supervalorizado. A empresa considerou isso. Não vou abrir capital aqui porque o preço da ação está desvalorizado e tem as condições da empresa ficar mais sensível à informação, né, que é a base da teoria do pecking order. Letra B. Mesmo com a Covid-19, as receitas e o EBITDA da empresa Intersemente não tiveram queda. Como isso pode ter contribuído para a minimização de conflitos de agência e para as novas captações junto aos credores? Isso é um ponto interessante. Se a empresa captou 2 bilhões, estava lá a discussão da matéria que os debenturistas estavam tensos com a condição e com a empresa tentando renegociar, o que aconteceu para a empresa conseguir mais 2 bilhões via debêntures? Provavelmente a minimização de conflitos de agência, que vocês vão destacar lá na primeira questão. E aí eu trago as informações de balanço da empresa só para evidenciar o quê? A receita líquida da empresa, que a matéria vem bastante pessimista quanto aos efeitos da crise na empresa. A receita cresceu em 2020, cresceu em 2021, e aqui o primeiro trimestre de 2022 parece que está razoável se a gente pegar as informações trimestrais dos outros anos também para comparação. E mesmo a empresa tendo prejuízo, ela vem com prejuízo em 2019, 2020, um lucro em 2021. Quando a gente pega o EBITDA, que aí dá uma ideia mais de fluxo de caixa, também vem com um movimento crescente. Então, parece que aquelas condições com aquelas expectativas não ocorreram e a empresa apresentou bons resultados. Com bons resultados, minimização de conflitos de agência, quer dizer, os agentes ficam menos preocupados com perda de caixa ali, né? Olhando para o credor, fica menos preocupado se ele vai receber o seu capital com a sua remuneração. E aí, com isso, a empresa até conseguiu captar novas dívidas e desistiu da emissão de ações. Agora, por outro lado, então vou deixar para vocês também a planilha com os dados completos de balanço.
das duas empresas, para quem quiser ver outros dados, ver como comportou o investimento, como comportou o caixa, essa flexibilidade financeira, essa gestão de caixa, se a empresa aumentou ali os disponíveis, também dá para vocês terem essa visão mais ampla com as planilhas. Já a empresa Embrands conviveu com boatos de um possível pedido de recuperação judicial em 2020. Então, o que aconteceu com a Intercement não foi o que aconteceu com a Embrands. A Embrands continuou, a matéria até tratou menos da Embrands do que da Intercement, mas a Embrands continuou ali com problemas, com dificuldades financeiras. No entanto, desde 2020, a empresa vem buscando a venda de negócios e a renegociação com credores. Então, a empresa não teve lá boatos em 2020 que a empresa já estava procurando escritório de advocacia para entrar com pedido de recuperação judicial, que não aconteceu. E aí a pergunta, né? Diferentemente da Intercement, a Embrands vem sofrendo bastante com os impactos da pandemia, colocaram em xeque o modelo de negócio e o modelo de gestão da empresa. Como o cenário recente pode ter agravado conflitos de agência e onerando a empresa. Também trouxe as informações da empresa aqui, né? O índice D sobre S, para ter uma ideia de estrutura de capital mais alavancada, mais endividada. O EBITDA, que não acontece, né? O que aconteceu com a Intercement não ocorreu aqui com a Embrands, o EBITDA diminuiu. A empresa teve choque na receita, então 2020 caiu, 2020 recuperou um pouco comparado a 2020, mas não voltou ao patamar lá de 2019. Também informação do primeiro trimestre de 2022, informação mais recente. Então, fazer essas duas comparações. As empresas estavam meio que na mesma condição ali de renegociação de dívidas, mas parece que que a Intercement, não estava no limite da dívida, né, que o professor comentou em aula. Não estava no limite e também não teve choque no seu LAGIR, não teve choque no seu fluxo de caixa esperado. Outra empresa que, aparentemente, está no limite da dívida. Está no limite da dívida e o negócio não apresenta resultados favoráveis também quanto a fluxo de caixa. E aqui os conflitos de agência são agravados. E os custos, consequentemente, os custos também são agravados.